Interessante que já o livro dos médiuns não traz mais essa complementação de os evocadores. Porque hoje nós observamos que o termo evocadores nos remete à prática de entrarmos para uma reunião e ficarmos evocando espíritos. Quando, pela evolução dos fatos, a coisa acontece diferente. Nós criamos um clima adequado para que os espíritos se manifestem. Mas nós não os chamamos. Quer dizer, o próprio Chico, quando publicamente era instado a psicografar, ele falava assim, olha, com a humildade que o caracterizava, olha, eu vou me colocar à disposição porque o telefone toca de lá para cá. Então, meus irmãos, a figura da evocação não está mais presente nas nossas práticas mediúnicas. Nós podemos até mentalmente, se precisamos, se temos necessidade numa reunião de intercâmbio, nós às vezes mentalmente evocamos, né? Pode o dirigente também dizer algumas palavras que diz, olha, se for dos desígnios superiores, se nós contarmos aqui com o nosso mentor para a abertura dos nossos trabalhos e tal, é totalmente diferente. Porque, a contrário senso, há reuniões em que não existe, que não há comunicação. É raro, mas num dia em que, por N razões, os companheiros não estão preparados, principalmente essa é uma das razões. Às vezes não há manifestação de espíritos. E quando não houver, meus irmãos, não vamos deixar de fazer a reunião, porque é o momento oportuno de nós estudarmos. Então, o livro segundo, no livro dos Espíritos, chama-se o Livro dos Médiuns e os Evocadores. Vai da questão 76 a 613 e corresponde ao livro dos Espíritos, que foi lançado em 1861. O terceiro livro corresponde às leis morais, vai da questão 614 a 919. Corresponde ao livro Evangelho segundo o Espiritismo. A moral cristã, a moral do Cristo, é a moral espírita. O Espiritismo não teve a veleidade, não teve a vaidade de mudar uma vírgula no Evangelho de Jesus. Apesar de que, ao se inserir na codificação o livro Evangelho segundo o Espiritismo, os detratores da doutrina espírita dizem muito mais por má fé, muito mais por ignorância, que a doutrina espírita criou um evangelho. Não é verdade. O evangelho kardeciano, o evangelho da codificação, o evangelho que os espíritos nos intuíram, se baseia no Evangelho de Jesus. É o próprio Evangelho de Jesus. Não tem dúvida nenhuma. Nós não mudamos uma vírgula num versículo sequer do Evangelho de Jesus. Então nós vamos ver lá leis morais. Leis que nos ensinam a viver, porque a moral é a regra do bom viver. Então, nós vamos encontrar isso lá. Nós vamos encontrar 12 leis
que depois se encerra com um capítulo maravilhoso chamado Perfeição Moral. Quer dizer, porque enquanto que lei é uma norma, enquanto que lei nos fala de ditames, nos fala de um espaço ao qual nós precisamos nos ater, nos subordinar, né? E é isso que ao longo da vida tem acontecido. Termina falando de uma lei que vem do coração, que é o amor. Quer dizer, então não é um parâmetro a ser vivenciado por nós, porque amor não tem parâmetro. Amor tem equilíbrio, não tem parâmetro, né? Quer dizer, nós não podemos confundir, por exemplo, amor com paixão, porque paixão é sentimento alterado, destrambelhado. O livro quarto do Livro dos Espíritos nos fala de esperanças e consolações. Vai da questão 920 a 1019 ou a 1018. Corresponde ao livro Céu e Inferno, que foi lançado em 1865. Nós temos obras que complementam a codificação trazidas pelo próprio codificador. Nós temos, por exemplo, a Revista Espírita, que tempo virá que vai ser mais conhecida entre nós, porque hoje ainda é uma grande desconhecida entre nós, a Revista Espírita. Kardec lançava uma por ano a partir de 1858. Gente, há de se fazer aqui um parênteses para nós lembrarmos da proficuidade, do trabalho, do ardor de Kardec. Porque Kardec trabalhou 15 anos nessa obra toda dele. 15 anos que ele trabalhou nessa obra toda dele. Kardec não teve tempo para nada, absolutamente para nada. Tanto é que desencarnou com as mãos cheias de papel quando rompeu o aneurisma dele. Então, ele é o grande exemplo de trabalho no meio espírita. Ele é o símbolo, na minha opinião, estou falando, do símbolo do trabalhador espírita, o Kardec. Com aquele denodo, com aquela coragem, porque nós vamos ver aqui, por exemplo, a Revista Espírita, 12 volumes, que ele desdobra o Livro dos Espíritos em muitos casos. Que uma pergunta que ele formulou e os espíritos responderam, ele dá uma profundidade maior, faz um comentário maior na Revista Espírita. Ele lança o que é o Espiritismo, em 1859, quer dizer, um ano depois ele lança o que é o Espiritismo. E esse livro, o que é o Espiritismo, me dizia o Arnaldo Rocha, nosso registro vivo, né, o Arnaldo Rocha, que o doutor Camilo Chaves, que foi um vulto notável como brasileiro, e que no movimento espírita teve um destaque muito grande. O Camilo Chaves, que enfrentou o Arnaldo quando era materialista, ele diz que o Camilo Chaves, quando o Arnaldo prontificou-se a tomar conhecimento da doutrina espírita, o Camilo Chaves deu para ele o que é o Espiritismo. E falou para ele que o livro, para o
iniciante devia ser esse, que explica tudo do que é o Espiritismo. Eu toco nesses assuntos, gente, porque muitas vezes nós temos uma dúvida atroz quando queremos premiar pessoas que não são espíritas. Que nós falamos, vou dar nosso lar. Não é o livro ideal, mas de maneira nenhuma. Não é o livro ideal. Quer dizer, o livro ideal é exatamente o que é o Espiritismo, porque responde a todas as indagações possíveis que a pessoa possa querer fazer do que é a doutrina espírita. E ele ainda escreve, o Espiritismo na sua expressão mais simples, que é uma pequena brochura lançada em 1862. Depois vem o Principiante Espírita e a Prece, e depois vem Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que lançou em 1858, mas que desapareceu porque Kardec entendeu que após o advento do Livro dos Médiuns, não havia mais necessidade desse livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Ele escreveu ainda Refutações das Críticas contra o Espiritismo, lançado em 1862. Olha, gente, nós vivemos como espíritas um período épico, o chamado período épico dentro do Espiritismo. É aquele período que você tinha que assomar-se à tribuna espírita para, entre aspas, brigar pela doutrina espírita. Porque não tinha um palco adequado para isso. Quando eles iam aos jornais e massacravam o Espiritismo, existiam os oradores épicos que faziam esse trabalho. Nós tivemos vultos notáveis dentro do movimento espírita. Viana de Carvalho, tivemos Carlos Embaçaí, tivemos o próprio Eurípides Barçanufo, que sustentou com um padre uma discussão que, ao final das contas, o padre caiu em desequilíbrio, teve que sair amarrado. E Kardec e Eurípides só disse para ele em termos de amor e de fraternidade, mas disse verdades que ele não conhecia. Então, Kardec ainda experimentou. Você vê que Kardec, como lançador da primeira obra espírita, ainda teve o encargo de escrever refutações e críticas contra o Espiritismo. Então, hoje nós não precisamos mais disso, né? Porque nós temos livro espírita em todas as livrarias. Ontem eu saí procurando uma obra aí, que eu não achei. Em todas as boas livrarias tem uma prateleira de livros espíritas. Até aperta a gente também, né, gente? De repente você fala assim, eu não estudo porque eu não tenho livro. Então, e finalmente Kardec escreveu, foi publicado, ele deixou as anotações que foram publicadas, a obsessão e, por último mesmo, obras póstumas. Hoje, dentro desse primeiro item, se vocês quiserem já fazer alguma pergunta, eu estou encerrando esse item, mas coisa assim rápida, né, que não desestrutura aqui. Você esqueceu de o céu e o inferno. Hein? Não falei? Falou? Falei. Céu e inferno? Falei. Consolações. Não, penas e consolações. Esperança e consolações. Falei. Consolações. Está na pergunta 920 e diante. Mas não você ter falado o livro Céu e Inferno. Falei, sim. Retiro o que eu disse. Porque aqui,
Nesse momento ele estava no céu. É porque intuitivamente você tem medo de ir para lá. Então, é porque, quarto livro, Esperanças e Consolações. Vai da questão 920 a, ele é o último livro, a 1019. Ele foi lançado em 1865. A codificação, gente, porque é ciência, porque é filosofia, porque é religião, ela não é estática. Quer dizer, muitos de nós às vezes não entendemos por que Kardec não disse a última palavra. Não poderia dizê-lo. Nós falamos de evolução. Como é que nós vamos pregar evolução e ficar parado aqui num livro que é ciência, que é filosofia, que é religião? Nós não podemos. Então está em aberto. Está em aberto com a ressalva de Kardec de que se amanhã houver um conflito entre a codificação e a ciência, pela evolução da ciência, pelos desdobramentos da ciência, a doutrina espírita vai se adaptar aos novos tempos. Só um minuto, senão não gasta. O interessante dessa abordagem que você está dando da obra kardeciana é que o próprio codificador, ele adentra o conteúdo revelado dos Espíritos aprofundando, né? Vamos pegar aquela que é Deus, né? Ele escreve a Gênesis ali, vai aprofundar essa questão ali e que é um convite a nós também de aprofundarmos em cima do conteúdo. Não, nós vamos inclusive verificar o seguinte: em função disso, dessa maleabilidade, dessa possibilidade de estarmos sempre evoluindo em termos de apresentação de estudos, porque vejam vocês que nós já temos 152 anos de doutrina espírita, 152, né? Isso, pois é, de doutrina espírita, vamos fazer agora em abril. 2007 deu 150, mais 5. 155. Pois é, nada obstante, com essas descobertas todas, com esses avanços todos, a doutrina espírita ainda não necessitou de se refazer. Ainda não necessitou de se refazer. Até porque, naquilo que você disse anteriormente, grandes vultos têm subsidiado a Kardec. Nós tivemos desde o tempo do próprio Kardec, que tinha contemporâneos notáveis como Leon Denis, né? Como Aksakov, como o Delane, né? Flammarion, né? William Crookes, Bozano e tantos outros, uma pleiade de espíritos notáveis aos quais nós devemos um trabalho extraordinário. Então, grandes vultos têm subsidiado a codificação. Eu acho que nesse século a doutrina ainda não vai precisar de refazer, porque eu acho que quem está atrasado é a ciência. Uma colocação interessante dela, né? Que a ciência, até por obstáculos morais, não tem evoluído quanto precisava, né? Há uma defasagem imensa entre aspectos morais e aspectos científicos. É por isso que, certa feita,
um jornalista espírita entrevistando o Chico disse assim: Chico, se nós ficarmos só no esclarecimento e na consolação, nós não corremos risco de defasagem? O Chico responde, falou: meu filho, se nós ficarmos 80% com o Evangelho e 20% com a ciência, está maravilhosamente bem. O Chico está cobertíssimo de razão, porque nós observamos que o maior obstáculo da humanidade tem por vício aquilo que no Evangelho, o Emmanuel já dizia lá no Evangelho 1862, que há uma página brilhantíssima chamada O Egoísmo. A humanidade tem por chaga o egoísmo, né? Chaga da humanidade, a cujo progresso moral obsta. E continua. Nós vemos que todas as corrupções, que todas as negligências, que todos os desastres, que tudo tem por pai o egoísmo. Então não precisamos ter dúvida disso. Marival, podemos considerar aí que temos uma inversão no processo, correto? Podemos considerar que temos uma inversão no processo. Assim, certo? Está dizendo que a ciência está atrasada, né? A ciência está atrasada, é isso que está dizendo? Não. É isso? Não. Me perdoe. O que está atrasado é a lei moral. A ciência está num avanço extraordinário. É o contrário. A ciência hoje, de uma noite para o dia, um laboratório cria algo aí que você fica espantado. Fica espantado. A comunicação, a informática, dá um show verdadeiro. Tem iPad aí, tem mais não sei o quê, que fica defasado numa semana. Até por malandragem deles, né? Que deixa determinados mas então é isso. Quer dizer, mas aí, Marival, é dentro do aspecto. Tá baixo aqui. É dentro do aspecto que ela comentou, que a ciência não está acompanhando na questão da questão moral. Sim. Mas eu digo assim, desde que a ciência aliada à moral. Quer dizer, tem muita coisa que ainda não veio à tona na ciência, porque a falta de moral não proíbe. Eu explico. Se um inventor descobrir uma coisa ultramoderníssima que vai resolver grande parte das agruras da humanidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer de um tudo para manipular aquilo impiedosamente. Então, esse tris que está faltando para ele descobrir, não vem enquanto ele não melhorar moralmente. Isso eu tenho certeza disso. Eu disse que a ciência está atrasada. A ciência está atrasada realmente nessa área, não sei falar em alto-falante. Em relação à doutrina espírita, porque através de um grupo pequeno, a doutrina espírita trouxe informações que até hoje o cientista não aceita e nós ainda não estudamos. Então, o fato dela estar atrasada é que os grupos cientistas, muitas vezes, eles agem por convenções próprias, não traz isso para o mundo. Não. Pois é, mas em muitas circunstâncias, não vamos fazer polêmica não, porque senão a gente não prossegue, né? Mas, em verdade, quando nós melhorarmos moralmente, que nós tivermos estrutura para trazer avanços que vão ajudar a humanidade como um todo, essas estruturas esses fatos vão acontecer. Por enquanto, nós temos uma meia dúzia de manipuladores do ponto de vista econômico que, na verdade,
não deixa a coisa pegar. Marival. A bateria está pifando aí. Vai ter que usar o meu preço esse aqui. Vai trocar a bateria. Marival. Acabaram com minha motor. Marival. Oi. Dentro dessa colocação, quem definia isso muito bem era o nosso querido Honório Abreu, né? Ele falava o seguinte: cientificamente falando, a humanidade caminha passos largos, mas moralmente fica a desejar. Então é por aí que acontece o processo. Beleza. Gente, nós vamos prosseguir e agora fica para depois esse debate nosso aqui. Até que no livro dos médios, no item 3º, 31, no capítulo 3º, no item 31, diz positivamente: o melhor método de ensino espírita é o que dirige à razão e não aos olhos. Então, isso também nos traz uma advertência, meus irmãos. Hoje, a técnica gráfica é uma beleza, né? De repente, você memora um livro lá na estante, ele é simplesmente maravilhoso em termos gráficos. Ele tem uma arte, ele tem uma impressão, ele tem... tudo no livro é extraordinário. Quer voltar quando eu vi? Precisa fazer um curso para instalar isso. Então, meus irmãos, na seara dos médiuns, Emmanuel diz o seguinte: não é a mediunidade que distingue, é aquilo que fazes dela. Quer dizer, então, mas quando nós falávamos dos livros, né, da beleza dos livros, que é quase que uma armadilha, nós precisamos lembrar disso, que nós precisamos comprar o livro pelo seu conteúdo, pelo que ele nos informa, porque aí nós vamos correr risco de ter um livro muito bonito na estante, mas um livro até certo ponto pernicioso, embora os estudiosos, os críticos, dizem que todo livro contém algo bom, né? Quer dizer, Rui Barbosa mesmo dizia isso: todo livro contém algo bom. Quer dizer, cabe-nos ter o discernimento espírita cristão de sabermos fazer a avaliação. Falando de formação de médiuns, de faculdade, que a mediunidade é uma faculdade natural, é predisposição orgânica, né? Quer dizer, nós todos, quando somos médiuns, nós trazemos em nós uma predisposição, nós fomos predispostos no plano espiritual a sermos portadores de mediunidade. Não entra nesta regra a mediunidade intuitiva, que de manhã foi muito bem tratada aqui pela nossa queridíssima Angélica. Então, meus irmãos, então a predisposição orgânica nos faz vir médiuns. Nós somos médiuns, e de tal forma que nem há que se falar em qualidades morais para ser médium, né? Todo espírita sabe disso, que nós não falamos assim: o fulano não é médium porque não tem moral. Não existe isso. Todo mundo é médium. Graças a Deus todo mundo é médium. Nós somos dotados de mediunidade,
entre outras coisas, porque seria desastroso para nós se nós, sendo espíritos, que efetivamente é o que nós somos, vindo do plano espiritual, não tivéssemos canais apropriados de estarmos em contato com o nosso plano, né? Então, já pensou se você um dia sair fora do Brasil e depois não encontrar um único meio de comunicação? Quer dizer, é desastroso. Então, todos somos médios, porque uma das razões é porque nós somos espíritos e estamos temporariamente na matéria. A mediunidade permite o intercâmbio entre os dois planos, o espiritual e o material, para troca de ideias, de informações, desde que haja o que chamamos cientificamente de sintonia. Porque nós não podemos achar, até uma pergunta que é feita, quer dizer, pode-se estabelecer uma influência sem sintonia? Não pode. Não há como estabelecer uma linha direta com a espiritualidade se não houver sintonia. Porque sintonia é a suscetibilidade, é a concomitância, é a reciprocidade, é um acordo mútuo, é a identificação que existe, que passa a existir entre as partes. A escolha da sintonia é nossa. Mormente da qualidade da sintonia é nossa. Aí nós vamos entender as bênçãos que nós temos através da sintonia e os percalços e as dificuldades que nós temos através da sintonia. Nós vamos entender na questão 459, que é um clássico no meio espírita, né? Os espíritos influenciam nas nossas vidas muito mais do que supondes. De ordinário, são eles que vos dirigem. Aí, uns casca-grossa como eu, que não tem mediunidade nenhuma, se bem que o Wagner ontem me encheu de alegria, porque falou que expositor é médium. Eu não sei se eu posso ser rotulado de expositor, mas em todos os casos, a gente está falando aqui, então é médium. Então, a questão, eu ficava sem entender a pergunta 459 anos atrás, que eu falava, gente, eu não tenho mediunidade nenhuma, eles falam que os espíritos que mandam na gente, como é que é isso? Eu não estou entendendo. Quer dizer, aos poucos a gente vai entendendo, porque nós temos um campo intuitivo. Você estabelecendo a sintonia, eles chegam juntos, porque eles estão aí para isso. Quer dizer, se você busca uma sintonia sublimada, você está buscando assessores espirituais sublimados. Mas se você entra num clima de infelicidade, de depressão, de pornografias, de coisas negativas, você busca uma assessoria totalmente negativa. É o espírito te influenciando. E os bons não brigam com os ruins, porque os espíritos superiores, eles te intuem, eles pelejam. Se você não dá guarida, eles se mandam. Por quê? Porque eles respeitam o livre-arbítrio, que nós falamos tanto, que é um dos predicados, né? Um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, o que ocorre é isso.
Então, isso é válido saber, gente? Isso é mais do que válido. Isso é uma fortuna tomar conhecimento disso. Porque aí nós vamos falar assim, bom, então eu vou fazer força de só andar na companhia de bons espíritos. E Jesus nos acudindo diz assim, orai e vigiai a fim de não cairdes em tentação. Olha aí, quer dizer, porque ninguém vai orar pelo negativo e a vigília também não é negativa. Você vai fazer uma oração e uma vigilância positiva para você estar bem assistido, bem orientado. Então, meus irmãos. Pelo pensamento, nós vigiamos pelo pensamento. Perfeito. Mas não é difícil. Eu já estou com 90 anos, então não é fácil. É fácil. Eu não sei assim dizer mais coisas, porque a competência não é grande. Mas eu tenho preparo de segurar meu pensamento. Tá bem. Ela já falou. Obrigado pela colaboração da senhora, viu? Marival. Ela falou sobre pensamento, você interpretar. Marival, quando a gente fala em sintonia, entendemos nós que sintonia é procura. Quando nós estamos procurando algo. Exemplo, liga a televisão, você procura lá o controle, está procurando sintonizar com uma emissora. Quando você fixa naquela emissora, você acha que você queria, e fixa ali, aí chama-se afinidade. Seria por aí? Porque sintonia procura, afinidade fixamos daquilo, partindo do princípio da lei, né? Os afins se atraem, os contrários se repelem. Então, passamos por diversos canais, procurando. Quando fixamos daquilo, aí vem a afinidade. Mas o primeiro estágio é a sintonia. Com certeza. Né? Exato. Falando de educação e desenvolvimento mediúnico. Gente, eu acho que existe entre nós um certo equívoco quando é comum na casa espírita aparecer uma pessoa que é do bairro, mas que não frequenta o grupo, chegar e falar assim, olha, eu estou aqui porque o presidente da casa tal me mandou que eu preciso desenvolver mediunidade. Então e o desenvolver mediunidade, pelo que depois você constata, é que ele acha que é em torno de uma mesa. Desenvolvimento de mediunidade. Na verdade, o que ele precisa, se ele é médium efetivamente, o que ele precisa é de educação mediúnica. Ele precisa de ir à mesa sim, mas não com a preocupação do desenvolvimento mediúnico, mas no primeiro estágio da educação mediúnica. Para vocês terem uma ideia, o Arnaldo, na reunião dele, ele no começo, ele diz assim para os médios, vamos ligar as tomadas. Cada médium lá tem a sua tomada, né? Hipoteticamente, né? Vamos ligar as tomadas. Quer dizer, a turma já conhece, já sabe o sistema dele. Quer dizer, porque é o momento que está aberto à passividade. Então, o médium educado, ele vai chegar e vai assumir a sua vez, que ele vai saber esperar, ele vai tudo. Quer dizer, ele não vai chegar batendo a mesa, ele não vai puxar o forro, jogar tudo no chão, ele não vai resfolegar assim e coisa e tal. Então o médium educado, ele não faz nada disso. Que se a gente tiver dúvida disso, observemos no livro Conduta Espírita que fala isso, que o médium não deve
ser ofegante que o médium... Ele fala, o André Luiz faz uma série de recomendações perante a mediunidade. Então, esse trabalho é um trabalho de educação mediúnica. É um trabalho de educação mediúnica. O desenvolvimento de mediunidade, gente, ele é mais amplo, ele é mais perene nas nossas vidas, sejamos médiums da prática, ou sejamos médium vida fora, a mediunidade deve em nós se desenvolver a vida inteira. E no Chico, como prática foram 75 anos. Como generalidade foram 92 anos de prática mediúnica. Porque, na verdade, eu brinquei agora mesmo, não sabia que era médium e tal. Na verdade, nós todos somos médiums. E devemos trabalhar para que sejamos o chamado médium do bem. Porque, a contrário senso, nós somos médiums do mal. Então, nós temos que lutar. Quer dizer, o Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, tem uma página maravilhosa que ele chama que ele dá o nome de Produzimos. Ele fala que nós todos produzimos. Nós todos estamos produzindo. E em muita situação é perigoso para nós estarmos produzindo, porque em muitas situações nós estamos produzindo ao contrário. Então ele fala, por exemplo, o espinho pode produzir lacerações, a lama pode produzir sujidade, o martelo pode produzir destruição, né? Quer dizer, então, mas o espinho pode se tornar instrumento cirúrgico, a lama pode transformar adubo em adubo, o martelo pode transformar-se em elemento da construção. Então, aí é que nós temos que ter cuidado. Nós realmente, e a todo momento, estamos produzindo. Nós trazemos conosco uma dinâmica que, em nome de Deus, nós devemos fazê-la uma dinâmica extremamente positiva. Nós todos somos médiuns. Muitos são médiuns da construção maior, muitos são médiuns das trevas. Ou um é médium da construção maior em determinado momento, mas pode ser médium das trevas em dado momento. Então a gente vê, meus irmãos, que André Luiz fala assim, que o juiz é o médium da sentença, o agricultor é o médium da alimentação, o jardineiro é o médium das flores, o professor é o médium da cultura, e assim por diante. E assim por diante. Então, essa vida que nós precisamos levar, procurando valorizar esses valores. O Emmanuel diz ainda que, falando do tempo certo para nós querermos demonstrar a nossa mediunidade, que às vezes o psicógrafo, ele é um iniciante, ele está apenas nos exercícios de psicografia, porque existem isso. Eu lembro, o Chico, uma vez, eu estava junto do Chico, ele recebeu um calhamaço de papel de um médium que era um funcionário do Banco do Brasil,
Ele foi e falou para o moço, falou, olha, você não repara não, mas você ainda está você ainda está nos exercícios, sua psicografia é de exercícios. Se você preocupar com publicação, agora você vai se queimar porque falta algo ainda na sua psicografia. Muita gente, dizia o Chico humildemente, acha que eu não quero é concorrente. Não é isso. Se todos pudessem me ajudar no campo da psicografia, seria ótimo. Então, é isso, meus irmãos. Mas nós temos que ter cuidado. Nós temos que não deixar que a vaidade assome ao nosso coração. Emmanuel diz assim, mediunidade é como um botão de rosa, que não desabrocha, que não se converte antes do tempo. Botão violentado, pétalas despedaçadas. Quer dizer, nem uma coisa, nem outra. Porque o resultado lógico é nem o botão, nem a rosa. E Jesus, nessa caminhada extraordinária, que em todos os instantes nos mostrou uma bússola de amor, diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. São fatores fundamentais da mediunidade. E ainda vamos lembrar que quando Jesus fala será salvo, gente, não vamos logo levar a nossa mente naquela salvação que as religiões ensinam, porque a salvação espírita é totalmente diferente. É porque a salvação de outros credos religiosos é pensar a criatura no mar revolto da vida e levá-lo para um manancial de paz, de alegria, de maná na boca e etc, etc. Quer dizer, não é nada disso. Não é nada disso. Paulo se sentia salvo depois de apanhar, depois de naufrágios, depois de mordiduras de cobra, depois de dormir ao relento. Ele se sentia salvo. E dizia, em tudo dai graça. E quando ele fala em tudo dai graça, ele estava preso, acorrentado, sem água potável. Então, é isso que nós precisamos fazer. Então, meus irmãos, o médium precisa ser constante na tarefa. O médium constante, ele é volúvel, ele é saltitante, ora aqui, ora acolá, semana no trabalho, meses na ociosidade, não inspira confiança, muito menos aos mentores espirituais, nem aos companheiros de tarefa. Já pensou, um companheiro que dirigiu uma casa espírita, que fala assim, hoje eu não vou lá não, porque hoje tem jogo, eu preciso ver o jogo, não posso ir não. Quer dizer, e não abre a casa, como que a espiritualidade vai taxar esse companheiro, né? Quer dizer, a gente tem no livro Obreiros da Vida Eterna, são companheiros espirituais que vão monitorar outros trabalhadores que estão retornando à pátria espiritual. Eles deixam de assistir uma companheira porque não tinha compromisso com nada. Porque a espiritualidade, gente, ela assiste, ela ajuda, ela faz, mas ela não dá nada de graça. Se você não demonstrar os seus valores, ela não conta com você, porque ela sabe que não pode contar com você. Então, os obreiros divinos precisam de instrumentos firmes, abnegados, valorosos na fé, perseverantes, esforçados. Será que nós temos sido isso nas nossas frentes de trabalho? O médium disciplinado obterá ótimos frutos em sua tarefa. Lugar e hora certa para a tarefa, assiduidade, pontualidade, respeito à codificação.
Por que respeita a codificação? Será vaidade de Kardec colocar isso aqui? Não, é porque em cima da codificação dificilmente nós cometeremos equívocos. Se você conhece a codificação, você não comete equívocos com facilidade. Assiduidade, pontualidade, respeito à codificação. Apreço aos instrutores espirituais. Outro elemento importante para o médium no seu trabalho. Boa vontade. Sem boa vontade, o médium torna o trabalho vazio, inseguro e sem objetivo. Gente, nada de endeusamento de médiuns, como nós fazemos na casa espírita. Nós fazemos muito. Já vi casa que chama que fala assim, o fulano é o médium principal. Não sei de onde que ele tirou isso. É o médium principal. Nunca vi ninguém chamar Chico Xavier de médium principal. Nunca vi. Então, por que nós devemos ver no médium um cidadão comum? Porque na maioria das vezes, mediunidade é resgate do passado, de correções e desvios. Porque pouquíssimos médiuns recebem um mandato. Nós falamos. Pouquíssimos. Os mais vêm no campo provacional. São médiuns da provação. Existe, gente, uma matemática do amor. Olha como agora mesmo eu falei que ninguém trabalha de graça, né? Mas existe uma matemática do amor. Nós vamos encontrá-la numa fala de Pedro quando diz: um bem cobre uma multidão de pecados. Um bem que nós tenhamos feito, bem feito, vai cobrir uma multidão de pecados. Desta forma, erros e débitos, desajustes e gravames remotos são fisicamente equacionáveis no serviço do próximo. O médium precisa de prudência, porque a prudência nos gabarita a análise, ao exame, às sugestões, sejam dos espíritos ou dos companheiros encarnados, aceitando se elas forem justas e sensatas. Nós vamos aceitá-las se elas forem justas, sensatas e coerentes. Nós temos já o respaldo de Erasto quando fala que nós, em nome da verdade, em nome do amor, nós podemos errar. O médium deve abolir de si a vaidade. A vaidade é um entrave mediúnico, uma coisa fantástica. Fantástica. O médium vaidoso comporta-se como dono da verdade. Recusa sistematicamente advertências e conselhos. E é esse médium que tem esse perfil que geralmente os espíritos inferiores encontram facilidade de fasciná-lo. Porque sabe que já é da índole dele não aceitar a opinião de ninguém. Então aí vem o médium fascinado, diz absurdidades no grupo, que é capaz até de mandar fechar o grupo, né? Porque ele é ouvido e desouvido o tempo todo. Na discrição, o médium, ele precisa trabalhar a discrição. O médium não pode sair contando fatos que ele tomou conhecimento através da mediunidade. Ele soube que alguém, a respeito de alguém, através da sua mediunidade. É falta de caráter, é falta de caridade se ele sair fazendo da indiscrição a sua pauta.
Mediunidade é ferramenta para resgate do passado em correções e desvios. É obra de reabilitação. Nós estamos repetindo. A mediunidade, por luz divina, é o traço de união entre Deus e o homem. Daí a cautela que precisamos ter no que fizermos com ela, no que nós fizemos com a nossa mediunidade. E a Terra, embora seja um plano de expiação e provas, que nós não sabemos quando começou, né, meu irmão? Nos oferece vasto campo para o esforço mediúnico. E em qualquer lugar, e em qualquer hora, podemos ajudar alguém. Podemos ajudar alguém. É por isso, e nesse aspecto, meus irmãos, a gente via no Chico, o Chico tinha, qualquer interpelação que fizesse ao Chico, em qualquer momento, ele tinha na ponta da língua uma mensagem de fraternidade, de amor, de compreensão. Um dia um companheiro perguntou para ele assim, uma coisa que ele, por humildade, ele não gostava de perguntar. Ele falava assim: seu Chico, e os perfumes? O Chico olhou para ele assim, que era alto, falou assim: ô meu filho, nós devemos procurar os perfumes da alma. O homem até encolheu assim, voltou, depois criou coragem e voltou. Falou: seu Chico, é errado perguntar? O Chico respondeu na hora, falou: não, meu filho, é impróprio. Então, e o Chico era isso. Qualquer hora que você encontrasse o Chico, ele passava uma mensagem de amor. Por quê, gente? Ele se impregnou do bem. Nós temos que fazer esse esforço de nos impregnar do bem. Já é tempo de nós reencarnarmos, não mais por situações de ter que pagar, mas pelo amor que nós temos que fazer. Já é tempo de nós vivenciarmos a passagem do Cristo, que diz assim: se alguém te exigir a túnica, dê também a capa. Se alguém te exigir caminhar uma milha, por conta própria, caminhe duas. Então, é isso que é importante. Quer dizer, nós precisamos aos poucos nos impregnar do bem, do amor, da fraternidade, sair desse negócio. Eu sou tarefeiro, tem muitos de nós que falam assim, tem gente que fala assim: se eu não der passe, se eu ficar 10 dias sem dar passe, aparece uma coceira na minha mão. Né? Se eu não for na campanha do quilo, de noite eu não durmo. Quer dizer, é a imposição. Mas se a pessoa fala assim: eu estou quietão lá em casa, fala assim, se eu já evoluí, eu falo assim: gente, eu vou à campanha, porque eu indo é mais um que vai alimentar. Quer dizer, você está indo é pelo próximo, não é por você. Porque quando você analisa a sua posição, você não está ganhando bônus hora, não. Porque você está trabalhando é para você. Você está fazendo é negócio. Então, é isso que é. Então, gente, como que nós vamos discernir o padrão das comunicações mediúnicas? Pelo teor, pelo conteúdo, pelo padrão moral, evangélico, espírita, que podemos atribuir aos espíritos elevados. Os não elevados primam pela mediocridade, pela ausência de conceitos morais elevados. Podemos aferir os espíritos pelos mesmos padrões terrenos. Por quê? O que nós somos? Espírito que reencarnamos. O que nós seremos daqui a uns tempos? Que eu espero, não é para hoje.
quer dizer, almas desencarnadas. Então, há sempre essa interação de cá para lá, de lá para cá. Então, os padrões morais são os mesmos. Podemos aferir os espíritos, bom, já falamos, homens e espíritos, linguagem digna, nobre e criteriosa, comportamento equilibrado, humilde e desejo de servir, atitude e linguagem. O bom espírito causará o bem-estar ao médium. Desta forma, o médium identificará a identidade comunicante. É fácil? Não, não é fácil. É difícil a identificação. Nós não podemos tapear ninguém, nós sabemos que é difícil. Um dos escolhos da mediunidade é esse. Às vezes o espírito recorre até à ideoplastia. O que é a ideoplastia? De repente, nós temos um vício de nomear os espíritos que nós queremos que nos assistam. Isso é vício, gente. É falta de fé, é falta de conhecimento. Então eu falei, eu quero o Bezerra aqui. Ora, o Bezerra é um dos espíritos mais requisitados no Brasil e até na América do Sul. O que acontece? Uma entidade da mesma falange dele, do mesmo patamar dele, vai passar por um processo ideoplástico, ou seja, ganhar as aparências do Bezerra de Menezes. Para chegar lá, o mentor, o médium vidente vê e fala, o Bezerra está aí. Porque se vem um outro, ele não se dá por satisfeito. Então nós devemos falar, os bons espíritos nos ajudam, nós vamos facilitar o trabalho dos espíritos. Então, os espíritos ocultam desde a aparência até os sentimentos que ocultam. Que ele pode vir com a linguagem bem melíflua, que é periférica, né? Vocês estão que riem de mim aí, viu, gente? Eu falei, hein? Melíflua? Igual mel. Então, meus irmãos, para encerrar, nós diríamos, pedindo perdão à casa pelo avanço do horário, se bem que... Tá, né? Começamos um pouquinho depois. Estudo, experiência, pureza de propósitos nas reuniões de intercâmbio, sob a inspiração de servir com Jesus. Nós vamos ver isso no livro Mediunidade e Evolução, com o nosso inesquecível Peralva. Mas vocês vão me tolerar ainda. Eu tirei um xerox, arrumei direito, porque diz que quando a gente traz o livro para frente, o pessoal desanima, fala, puxa, né? Então aquele psicológico vai lá embaixo. Mas eu não sei o que houve, que na hora de vir embora eu não achei o xerox do... Ô Marival, no encontro da União Espírita Mineira, o dirigente da reunião falou para todos que a melhor maneira de receber, o que é? O dirigente da reunião, Marival Veloso, você conhece ele, né? Ele falou para o grupo que a melhor maneira de receber a melhor maneira de ganhar ou de receber é servir. A melhor maneira de ganhar é servir. Não tem outra maneira, gente. Porque às vezes vocês acham que é pôr dinheiro na bolsa, fazer poupança,
dá uns trocados, mas o outro ninguém tasca, viu? Ó, vou ler para vocês, peço licença para ler do livro Conversa Firme, de psicografia do Chico, pelo espírito de Cornélio Pires. O tema 4, assunto de mediunidade, que é para amenizar um pouco a vida de vocês depois dos que eu soltei aqui para vocês. Recebi o seu bilhete, meu caro Juquita Andrade. Você quer informações em torno à mediunidade? Diz você, fale, Cornélio, quanto àquilo que pergunto. O médium já nasce médium para tal ou qual assunto? O espírito, ao reencarnar, vem por fé atento a isso, tendo rogado no além certo campo de serviço? Digo a você, caro irmão, aí ele já está respondendo. Digo a você, caro irmão, tendo raízes na mente, mediunidade no mundo é força de toda a gente. Ser médium, por isso mesmo, é dom de qualquer pessoa, que se aproveita entre nós conforme se aperfeiçoa. Mas muitos irmãos no além pedem tarefas dobradas, às vezes para resgate das existências passadas. Escolhem mediunidade por faixa de apoio e ação, procurando melhoria, progresso e sublimação. Suplicam lutas enormes, apostolados gigantes, privações e sacrifícios em favor dos semelhantes. Rogam empregos de santos em caminhos tentadores, estenderão paz e fé à custa das próprias dores. Depois na terra, medindo esforços e oposições, começam fadiga e queixa, recessos e deserções. Vejo muitos casos tristes que registro a campo aberto, falências e frustrações que vejo e anoto de perto. Era médium Dona Branca, renasceu para ajudar, mas vendo o serviço à frente, desistiu de trabalhar. Desde criança era médium o nosso amigo Tancredo, porque a tarefa aumentasse, o rapaz fugiu de medo. Desenvolveu-se nas curas nosso amigo Josué, notando o serviço grande, nosso amigo deu no pé. Era médium na cidade, a irmã Nicota Rosenda, ampliando-se o trabalho, mudou-se para a fazenda. Era médium, trabalhava, Manuelino de Sofia, mas deixou de casa e centro ao ganhar na loteria. Pensando em moeda grossa, o médium Joaquim das Dores deixou de servir aos guias e deu-se aos... Vou ler de novo. Pensando em moeda grossa, o médium Joaquim das Dores deixou de servir aos guias e deu-se aos obsessores. Era médium dedicado, o amigo Antônio Cascudo, mas desertou alegando que precisava de estudo. Por médium servindo a muitos, vi Antonica Beirão, parou logo, declarando que não tinha condição. E assim o assunto vai indo. Muito médium vem e vai, renasce, volve ao serviço, segue, recua, entra e sai. Mas em Deus na criação não há caminho inseguro. Médiuns de bem somos todos, em marcha para... Em marcha para... Todo mundo, em marcha para... É isso aí. Ô, gente, agradeço muito a vocês pela
paciência de nos ouvir e qualquer coisa nós estamos aí, né? Agora, obrigado a vocês. Obrigado.